Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dice Zone. Eu, Matheus, com o Castelo novamente, continuando o nosso tutorial, especial tutorial Warhammer 40k. Se você não viu o primeiro vídeo, que a gente fala sobre as noções básicas, clica aqui no link na descrição, assiste lá e volta para esse vídeo em que a gente vai falar sobre... fase de movimento e a fase psíquica. Isso, as duas primeiras fases do turno, que são a fase de movimento e a fase de poder psíquico. Então vamos a elas. Bom, vamos falar então um pouco sobre a Movement Phase, que a gente já falou que é a primeira fase do turno, onde o jogador pode mover todas as suas unidades. No caso aqui, o jogador de Space Wolves vai mover as suas unidades. Para mover, é necessário fazer a medição do quanto a unidade move. No caso, o Dreadnought moveu 6, porque como a grande maioria das unidades, elas movem 6 polegadas. Há outros tipos de unidades, que a gente não vai entrar muito em detalhe, que podem ter distâncias de movimento distintas. Por exemplo, esses Flash Hounds aqui são Beasts. Beasts andam 12 polegadas. Ou, por exemplo, o Rhino ali atrás, que é um veículo, ele pode andar até 12 polegadas também. É importante que, ao final de você movimentar a unidade, ela permaneça em coerência. Como, por exemplo, os Blood Claws aqui atrás. É importante que eles fiquem em coerência. Isso é regra e tem que ser sempre mantida. Outra restrição que é feita é que nenhuma unidade pode parar a menos de 1 polegada de uma unidade inimiga. Então, por isso, a distância aqui entre o Dread e os Flash Hounds é de 1 polegada. Proibido parar colado ou a menos de 1 polegada de uma unidade inimiga. Quando não há nada obstruindo a movimentação da unidade, ela pode andar até o seu movimento total. Porém, a maioria das vezes, grande parte das vezes, as unidades vão ter que passar por terreno. Para passar pelo terreno, ela tem que fazer um teste de terreno difícil. Como que é feito isso? Pega-se 2 dados, rola-se os 2 dados e o maior valor é o quanto a unidade pode mover. Então, no caso aqui foi 6, então ela não foi reduzida, porque ela já poderia andar 6 para dentro do terreno. Isso ocorre sempre que a unidade quer entrar no terreno, ou quando ela tem que sair do terreno, ou simplesmente passar pelo terreno, tem que ser feito um teste desse tipo. Algumas unidades, alguns tipos de unidades, ignoram esse tipo de teste de terreno difícil, como é o caso da cavalaria aqui. Porém, ela trata todos os terrenos difíceis como perigosos. O que é um teste de terreno perigoso? A unidade não é diminuída a velocidade, então ela pode andar as 12 polegadas dela, só que se ela passar por um terreno, ela tem que rolar um dado somente. Se ela tirar 2 ou mais, nada acontece. Porém, se ela tirar 1, ela toma um dano, e aí rola-se para ver o dano, pode fazer save, e ela pode até morrer. Então isso seria um teste de terreno perigoso, mas ela poderia andar 12 polegadas sem nenhuma restrição. Bom, vamos falar um pouco sobre a Psychic Phase, a fase de poder psíquico. Essa fase, que é a segunda fase do turno, ela é a fase onde o jogador ativo pode manifestar poderes psíquicos com os seus Psykers. Se ele não tem nenhum Psyker na sua lista ou na mesa, pode simplesmente pular essa fase sem problema nenhum. Todo Psyker, ele tem descrito na sua ficha o Mastery Level, que é o nível de maestria ou de poder dele. Isso define quantos poderes psíquicos ele sabe e quanto poder ele vai ter para manifestar esses poderes psíquicos. Então, no início do jogo, se o Psyker não tem nenhum poder pré-definido, ele rola aleatoriamente nas disciplinas que ele tem acesso para ver quais poderes ele sabe para a duração do jogo. Esses poderes são os poderes que ele vai poder manifestar nas Psychic Phases subsequentes. No início da Psychic Phase, o jogador ativo vai rolar um D6. 6. Com isso,
ele vai construir uma pool, uma quantidade de dados para manifestar poder psíquico. Esse D6 que ele rolou, ele vai somar com a soma de todos os Mastery Levels dos Psykers que ele tem na mesa. No caso aqui desse exemplo, só o Nijal. O Nijal é level 2, correto? 3. 3, level 3. Então ele tem 3 mais os 6 que ele rolou. O oponente, por sua vez, também tem os mesmos 6 rolados, mais a quantidade de Mastery Levels que ele tem na lista. Então, o D6 rolado pelo jogador ativo vai para ambos os jogadores. Construída a pool de dados, o jogador pode, na ordem que ele quiser, pegar quantos dados ele quiser para realizar os poderes psíquicos. Por exemplo, o Nijal sabe quais poderes, Castelo? Ele vai tentar, por exemplo, agora o Living Light. Living Lightning, que Dificuldade 1. todo poder tem a sua dificuldade de escrita. Normalmente vai de 1 a 3. O mais comum é 1, 2 e 3 é bem raro, mas existe. O que isso significa? A dificuldade 1 significa que ele precisa tirar um sucesso ao executar o teste de poder psíquico. O que é um sucesso? Basta tirar um 4 ou mais num desses dados. Então ele escolheu usar 3 dados, ele pode escolher quantos ele quiser, desde 1 até a sua pool inteira, e vai rolar. Tirando 6, 5 e 2, ele tem 2 resultados acima de 4 ou mais, isso significa 2 sucessos. Com isso o poder foi bem sucedido. Bom, o Living Lightning, ele é um Witchfire. Tem vários tipos de poder, como poderes de tiro, poderes que beneficiam as suas unidades, que são Blessings. Tem poderes que prejudicam, assim, por efeitos as unidades inimigas, que são chamados Maledictions, e etc. Tem vários tipos de poder que a gente não vai entrar muito em detalhe agora não. Entretanto, o Witchfire, ele tem que dar target, tem que mirar numa unidade. No caso aqui, qual foi a unidade que você mirou? Nele. Isso. Então, depois de executado o poder, a unidade inimiga, o jogador inimigo, tem a possibilidade de tentar anular o poder psíquico. Em geral, precisa-se tirar um 6 para cada sucesso no teste do jogador que fez o poder. Então, se ele fez com 2 sucessos, eu preciso tirar 2 6 para anular o poder. Porém, há alguns modificadores. Por exemplo, se a unidade que está sendo alvo tem um Psyker, que tem, você tem mais 1 na rolagem. Se o Psyker alvo for mais poderoso que o Psyker que está fazendo, ou seja, se o Mastery Level desse for maior do que desse, ele ganha mais 1 ainda. No caso aqui não é. E ainda se ele tiver uma Adamantium Will, que é uma Special Rule, ou alguma outra regra particular que dê mais 1 na rolagem, você pode ir somando. Mas em geral precisa de 6. No caso aqui, eu preciso de 5. Então eu vou rolar 5 dados para tentar anular. Preciso tirar 2, 5 ou mais. Então, anulou. Então com isso o poder não é realizado. Esses 5 dados já foram usados da minha pool. Então a minha pool agora só tem 3 dados. O Castelo pode tentar fazer mais poderes com os seus 6 dados ainda. Por exemplo, Jaws of the World Wolf. que é a dificuldade 2 e é Fox Witchfire. Tá. Então você escolhe um boneco exatamente para tentar fazer o poder. Dificuldade 2 precisa de 2 sucessos. Vai tentar fazer com 6 dados. Fez com 4 sucessos. E com isso eu consigo que seja Focus. Isso. Eu tenho que ter mais do que a dificuldade. Eu, com os meus 3 dados sobrando, não tenho como anular. Teria que tirar 4 sucessos, então o poder entrou em vigor. O que ele faz? Eu um Fox Witchfire, primeiro eu tenho que acertar. BS do Nijal é 5 ou mais. Não, BS é 2, significa que ele precisa... Não, BS 5, precisa de 2 ou mais, não é 5 ou mais isso. E ele não acertou o poder. Então, ele gastou todos os dados da pool, isso termina a fase de poder psíquico. Vamos só falar que é possível que numa rolagem de poder psíquico ocorra esse resultado aqui. 6 e 6. Se tirar um duplo 6 na rolagem, ocorre o chamado Perils of the Warp. Que seria os perigos do Warp, ou os danos do Warp, a tradução mais literal, algo desse tipo. Que pode acontecer uma coisa ruim com o Psyker que está fazendo esse poder. Então, se esse resultado acontece, aí rola-se um D6 na tabela de Perils,
e aí ver o resultado conforme essa rolagem. Em quase todos esses resultados dão um UND sem nenhum tipo de save no Psyche. Quase todos. Espero então que o pessoal tenha gostado. Já nosso segundo vídeo do tutorial. Espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não estão entendendo, se a gente não está sendo claro, coloca nos comentários que a gente tenta esclarecer mais ainda. Se tiver alguma dúvida de alguma coisa que a gente não falou, coloca aí nos comentários que a gente comenta também. E se gostou, dá um like no vídeo, assina o canal e até a próxima. Valeu, galera!